Oi, gente querida, tudo bom por aí? Bom, eu espero que em nome de Jesus todas estejam bem. Mais um Mulheres da Bíblia. Estamos em Esdras, terminando o livro de Esdras. É, a gente vai ver os últimos 2 capítulos, mas a gente não vai ler todos os versículos. Então, depois, se você tiver um tempo, vale muito a pena você ler ali o capítulo 9, o capítulo 10. Mas todos os 2 capítulos falam de um mesmo assunto. Então, a gente vai hoje conversar sobre esse assunto, sobre o que estava acontecendo nesse momento aqui na vida do povo. Lembrando que eles estão voltando da Babilônia, né? Eles ficaram o tempo que Deus havia dito que eles ficariam, exilados como escravos na Babilônia, com a sua nação destruída, devastada, e tudo isso por conta de uma consequência dos atos de pecado, de infidelidade, de rebeldia que o povo tinha cometido contra Deus. Não é? E aqui nesse momento, Esdras está voltando com um grupo de pessoas e eles estão reconstruindo as casas, as cidades, o templo, reconstruindo, enfim, a nação, né, que tinha sido devastada pela guerra, na verdade nem teve guerra, né? Babilônia entrou, saqueou, pegou tudo que eles queriam, levaram para Babilônia, tanto os bens quanto as pessoas, né? E destruíram toda a nação. E nessa reconstrução acontece algo interessante. Eu gostaria que a gente conversasse sobre isso hoje. Então, se você quiser acompanhar, está em Esdras, capítulo 9, verso 2. Esdras 9, 2. Vamos lá. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas. Caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor meu Deus e orei. Então aqui chega essa notícia para Esdras, né? Que aquele grupo de pessoas que tinham voltado para reconstruir, para de novo, né, viverem a promessa de Deus de uma nação, de uma terra abençoada, próspera, que manava leite e mel, esse povo, de novo, desobedeceu, de novo foi infiel. E aqui a gente vai ver algumas perspectivas, né? Primeiro, a perspectiva de Esdras. Quando ele ouve essa notícia, diz que ele fica pasmo, ele perde o chão, diz que ele senta, que ele rasga as roupas, que ele se desespera, e tinha um motivo para isso, né? Porque a consequência do pecado, a consequência das atitudes, das escolhas do povo, fez com que eles tivessem sido levados escravos, que eles perdessem a nação deles, que tudo, né, tinha sido destruído por conta da consequência do pecado e da infidelidade, da rebeldia desse povo. E acho que na cabeça de Esdras, né, Deus, depois você lê com calma lá a oração que ele faz, né, mas ele fala que Deus foi tão misericordioso com esse grupo de pessoas, né, que puderam voltar para a sua nação, que agora tem a oportunidade de reconstruir ali tudo, né, de novo, ter a sua própria terra novamente. E ele fala, não é possível que esse povo que teve essa misericórdia de Deus, que teve essa bondade de Deus, né, agora caia no mesmo erro, caia no mesmo problema, seja infiel de novo com Deus. Ele fica pasmo com isso, né? E qual era o pecado? Qual era o problema ali naquela situação? Deus havia dito
lá atrás, Deus havia dito lá, quando eles saem do Egito, eles vão para tomar posse da terra prometida, Deus havia dado algumas orientações do que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer, né? E uma das coisas que eles não deveriam fazer era se casar com o povo que morava ali, naquela terra, né? E a gente vai lembrando, né, que a Bíblia vai explicando para a gente nessa história, que Deus havia segurado o povo lá no Egito, porque não tinha dado ainda o tempo da iniquidade daqueles povos que viviam ali em Canaã, ali naquela terra que Deus tinha prometido dar ao povo de Israel. Não tinha dado ainda o tempo da iniquidade. Quer dizer, Deus ainda estava sendo misericordioso, Deus ainda estava dando oportunidades, mas chegou um tempo onde a iniquidade daqueles povos pagãos foi tão grande que chegou o limite. E Deus, então, tira o seu povo ali do Egito, leva até a terra prometida e diz: vocês vão destruir tudo. Vocês não vão fazer aliança com esses povos, vocês não vão, de maneira nenhuma, dar os seus filhos, as suas filhas, como para casamento com essas pessoas. Por quê? Porque vocês vão cumprir um juízo sobre esses povos. Porque esses povos, eles já chegaram no limite da iniquidade. São povos pagãos que adoram falsos deuses, são corrompidos, e chegou um momento em que deu para ver que não há mais como mudar a situação desse povo, né? Chegou o limite da iniquidade. Então, Deus fala para o povo, explica para o povo que ali era um juízo dele acontecendo sobre aquelas nações, não era simplesmente só uma promessa cumprida, mas também era um juízo de Deus, e não era para o povo tomar ali, fazer aliança com aqueles povos. Mas o que aconteceu, efetivamente, né? O povo de Israel tomou posse da terra, Deus deu vitória sobre exércitos gigantescos, Deus provou em cada situação que ele era Deus, que ele era poderoso, que ele era o único Deus, que aqueles falsos deuses não eram nada, mas mesmo assim o povo desobedeceu. Eles se casaram, sim, eles se casaram com os povos pagãos, e foi a ruína, né? Foi uma das situações que trouxe a ruína para Israel. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, de Salomão. Salomão, que recebeu sabedoria de Deus, né? Que teve um reinado extremamente próspero. O que aconteceu? Ele fez alianças, ele se casou com muitas mulheres e pagãs, e essas mulheres influenciaram Salomão a tal ponto que Salomão foi e ofereceu sacrifícios a falsos deuses. Ele conhecia a Deus. Ele teve experiências profundas com Deus, mas ele não seguiu os passos de seu pai Davi. Né? Quais eram esses sacrifícios? Eram, inclusive, entregar os próprios filhos para serem queimados como sacrifício. Então, olha a abominação, olha que coisa terrível que aquelas pessoas faziam. Né? E Deus, então, havia dito, não é para fazer esse tipo de aliança, mas eles fizeram, e foi uma das ruínas. E agora Esdras descobre que eles estão fazendo de novo, e aí Esdras fala: meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Deus teve misericórdia, trouxe esse grupo, esse remanescente, teve misericórdia da gente, e agora, o que vai ser? O que vai acontecer? E Esdras, então, fica desesperado. Vamos pular lá para o capítulo 10, agora, para a gente ver o que está acontecendo. Esdras ora, né? Ele ora a Deus, ele vai falando que eles pecaram de novo, que eles erraram, o que eles faziam. E lá no capítulo 10, verso 1, diz assim: enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, aí há um movimento de arrependimento, né, com o povo. Então, verso 2: Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras:
fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Então, vamos ver aqui, né? Tá naquela situação, todos chorando muito, arrependidos, meu Deus, o que nós fizemos? E agora? O que vai acontecer, né? E aí chega o rapaz aqui, né? Secanias, e ele dá uma sugestão. Ele fala ali, né? Olha, realmente, erramos, fomos infiéis, então, mas ó, tem solução. Tem solução. O que a gente pode fazer? A gente vai se divorciar, vai mandar embora essas mulheres estrangeiras com os filhos e pronto, tá tudo resolvido. É interessante porque foi isso que eles fizeram. Alguns foram contra, mas muitos poucos foram contra, o restante topou. Vamos fazer isso e a gente zera a questão, a gente resolve a questão. Aqui, eu acredito que dá para a gente tirar algumas reflexões e trazer isso para a nossa vida, né? O que eles pensaram em fazer? Vamos cortar o mal pela raiz. E isso é extremamente importante, né? Tem coisas que a gente não pode ficar simplesmente dando um jeitinho, vamos ver como é que vai ficar. Não, é errado, é errado. Isso está prejudicando, isso está desagradando a Deus, então vamos cortar o mal pela raiz. Vamos resolver a questão. Foi o que eles pensaram em fazer, né? E na nossa vida, nós precisamos buscar em Deus sabedoria para avaliar situações. De repente, tem situações na nossa vida que a gente está arrastando, mas que precisa haver uma tomada de decisão, às vezes muito drástica, de abandonar e dizer, não dá, isso aqui precisa parar, pôr um ponto final e acabar com aquela situação. Porque ela desagrada a Deus, porque é um pecado, né? Precisa-se tomar esse tipo de decisão. Agora, também precisamos olhar sobre outras perspectivas, né? E aqui nessa situação, abre um leque de reflexões. Malaquias foi um profeta que profetizou mais ou menos nessa época de Esdras. E ali ele profetiza algo muito importante que eu queria compartilhar com vocês, depois você pode dar uma olhada lá, com calma, em Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 diz assim, Deus dizendo através de Malaquias, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu odeio o divórcio. E ele profetizou mais ou menos nessa época. Então aqui a gente precisa ampliar, né? Sair um pouco só dessa história e ampliar para aquilo que a Bíblia no seu todo fala. Desde o início, Deus é muito claro em dizer que ele não se agrada quando uma aliança de casamento é desfeita, quando há um divórcio. Lá em Jesus, né, ele foi ali perguntado sobre a carta de divórcio que Moisés havia dado. O que Jesus fala? Sim, existe mesmo uma possibilidade de divórcio quando há traição, mas Jesus não para por aí. Ele diz, mas na verdade, não era assim desde o princípio. De novo, a gente volta a falar sobre esta verdade que a Bíblia traz, de que o nosso referencial é o princípio. O nosso referencial tem que ser quando Deus cria todas as coisas de maneira perfeita, sem o pecado. O que Jesus estava dizendo ali? Pela dureza do coração. Quer dizer, um coração endurecido, ele não tem perdão, ele não tem arrependimento, ele não acredita em restauração. E nós temos tantos testemunhos maravilhosos, né? De restaurações, mesmo quando houve traição, que é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer num relacionamento entre um homem e uma mulher, de casamento, né? Então, Jesus está dizendo, o referencial é lá no princípio. E desde o princípio até o fim, a Bíblia é muito clara em dizer, Deus odeia o divórcio. Ele inventou o casamento, ele criou a aliança de casamento, né? Mas não inventou o divórcio. Ele criou para que fosse algo que, né, o que Deus uniu, não separe o homem.
Agora, nessa situação, né, a gente pode dizer assim, mas não foi Deus que uniu porque eles desobedeceram, eles casaram com quem eles não deveriam casar. É um fato, é verdade. Eles não deveriam ter feito isso. Agora, será que a gente resolve um problema criando outro? Eu fico imaginando essas mulheres sendo mandadas embora, com os filhos, que na verdade não eram só delas, mas também eram deles, dos homens ali de Israel. Eram seus próprios filhos. Será que isso agradou a Deus? Não é? Será que resolvendo um problema, mas criando outro, é assim que se resolve? Então, trazendo isso para a nossa vida, né? São reflexões que a gente precisa trazer para a gente. A gente não resolve, não deve resolver um problema com outro problema. Aqui está errado, então eu vou resolver o que está errado agindo errado também. Não é? Não, a gente vê pela orientação da palavra de Deus que quando nós erramos, quando há pecado, quando há infidelidade, quando há algo que desagrada a Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos aplicar o princípio. Eu vou dar um exemplo, né? A gente identifica mentira, por exemplo, na nossa vida. Eu acabo criando situações e mentindo, uma mentirinha aqui, uma outra ali, né? Uma meia verdade, quer dizer, uma mentira misturada com a verdade, que não existe meia verdade, né? Ou é mentira ou é verdade. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto, por exemplo? A Bíblia fala que a verdade está em Deus. Então, tudo que é verdade está ligado, relacionado a Deus. O que é mentira, nada tem a ver com Deus. A Bíblia ainda fala de uma maneira muito forte que o pai da mentira é o próprio diabo, né? Então, a procedência da mentira não vem de Deus, não vem do diabo. Então, se identifica, né, nessa situação aí, nesse exemplo, se essa pessoa se identifica, eu estou desagradando a Deus porque eu estou mentindo, e a mentira, ela nunca resolve uma situação, ela só vai criando outras e vai prendendo, então eu menti aqui, aí eu vou ter que mentir para sustentar aquela mentira, aí eu vou mentir de novo para sustentar as outras mentiras, e é um terror, né? Não se resolve nada. Então, o que resolve nesse exemplo específico? O princípio que é a verdade. Eu venho com a verdade, né? E aí sim há uma solução. Acaba com a mentira. Mas vai dar muita dor de cabeça, com certeza. Existem as consequências, né? Existem as consequências. Vamos pensar que o perdão de Deus, quando há arrependimento, vem o perdão de Deus, ele não tira as consequências dos atos. Existe uma colheita de uma semeadura, né? Mas o que Deus faz, que eu acho incrível esse versículo, lindo demais. O que faz? O versículo que fala, olha, se você se arrepender, Deus te perdoa, e ele lança no mar do esquecimento. Quer dizer, o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, ele toma a decisão de esquecer. Eu perdoei, então não existe mais esse pecado. Eu lancei lá no mar do esquecimento. Né? É isso que resolve um pecado, uma infidelidade, uma rebeldia, seja o que for, né? Que está sendo feito ou está acontecendo na nossa vida que desagrada a Deus. É através do arrependimento que vem o perdão de Deus e não existe em Deus planos Bs. Mas eu errei, né? Igual esse povo aqui. Poxa, a gente errou de novo, então o que vai acontecer? Acho que Deus vai abençoar a gente só pela metade, né? Talvez a gente pense muitas vezes assim, esse pecado não tem jeito, Deus não vai mais cumprir as promessas dele, ou ele vai fazer só um pouquinho, é um plano B, um plano C. Não, Deus não tem esses planos derivados, é a vontade dele, pronto. Né? Aquilo que ele disse que iria fazer, ele é fiel para cumprir, a Bíblia diz. Ele não tem variação de mudança. Então ele vai chegar e vai dizer, você já pecou demais, tudo bem, você já se arrependeu, te perdoei, mas não tem mais chance, agora nós vamos mudar aqui o plano, você não merece um plano A. Não existe isso em Deus. O que existe em Deus é esse relacionamento, né? Onde nós abrimos o nosso coração a Ele, onde nós pedimos para que o Espírito Santo faça com que o nosso coração seja cada dia mais sensível, cada dia mais aberto, cada dia mais rápido em se arrepender, quando nós pecamos, quando nós erramos.
e temos a certeza de que o advogado que está no céu, ele intercede ali por nós e vem o perdão de Deus. É isso que precisa estar muito claro na nossa vida. E em cada situação, dia a dia, em cada situação que nós vivemos, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Existe uma situação, eu tenho que ser drástica. Eu tenho que cortar, sim, o mal pela raiz. Né? Talvez, falando em relacionamentos, que era o que estava acontecendo nessa história, né? Um outro exemplo, mas o que estava acontecendo nessa história, talvez existem relacionamentos que são tão tóxicos, né? Que precisa haver algo drástico, né? De rompimento, existe, por exemplo, aqui nós temos o nosso corpo de atendimento, né? E tem casos, por exemplo, de casais em que precisa haver algo drástico, momentâneo, às vezes até sair do mesmo lugar onde estão, da mesma casa, porque corre até risco de vida, mas a gente nunca diz, agora então se separa, você divorcia, não, vamos buscar restauração. Não há jeito, uma parte não quer, ok. Existe aí a dureza de coração, existe a questão de que você não decide pelo outro, não é? Então vamos buscar na palavra de Deus o que ela nos orienta nessa situação. Mas aqui eles foram muito rápidos e muito drásticos em resolver um problema, criando outro, fazendo algo que Deus odeia, que é o que a Bíblia diz. Então, vamos ter muita sabedoria. Quais são as atitudes que nós devemos tomar? O que é que Deus me orienta nessa situação? Não vou ficar ouvindo pessoas aleatórias que de repente chegam com ideias, né? É muito bom ouvir conselhos, é muito bom ouvir ideias, mas elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. A gente acha muita coisa, mas o que é o fundamental é saber o que a Bíblia fala a respeito disso. O que Deus tem a me dizer a respeito dessa situação? O que eu devo fazer? Qual é a minha atitude? O que eu devo escolher? Buscar em Deus. Buscar na sua palavra. Compreender através dos seus princípios. É isso que nós podemos extrair, né, dessa situação que eles estavam vivendo. É claro que tem muita coisa aqui para a gente aprender, mas eu gostaria que nós ficássemos aqui nessa reflexão. Né? Estou vivendo situações, cada dia da minha vida, eu me deparo com uma situação, eu me deparo com algo a ser resolvido. Como eu vou resolver isso? Eu vou buscar conselhos na palavra de Deus. Eu vou buscar sabedoria, porque afinal de contas, Deus me promete que toda vez que eu precisar de sabedoria, eu posso pedir que Ele me dá. Olha que coisa mais maravilhosa. Que nós possamos de verdade ser essas mulheres sábias, que tomam atitudes corretas, não é? Que aplicam os princípios da palavra de Deus nessas situações que vivemos. E que, em nome de Jesus, se existem situações que estão se arrastando aí na sua vida, para hoje, começa a orar ao Senhor, dizendo, Senhor, me ajude a resolver de verdade, a não protelar, a não arrastar essa situação, a não querer dar um jeitinho e aí fico aprisionada, né, nessa situação. Não, me dê a direção clara, me fala o que eu devo fazer para que realmente venha a solução. Em nome de Jesus, que a gente não se acomode, que a gente não se acostume com situações mal resolvidas na nossa vida. Mas que em cada uma delas haja a solução, porque existe. Porque Deus é aquele que soluciona todas as coisas. Deus é aquele que age a nosso favor. Então, que a gente viva essa verdade em cada situação da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos sustenta, que nos corrige, que nos dirige. Muito obrigada. Abençoe, Senhor, cada uma de nós aqui. Abençoe com sabedoria, que nós possamos de verdade, Pai, tomar as decisões que precisamos tomar. Nos dá, Senhor, coragem,
nos dá firmeza, Senhor, em nome de Jesus, que não busquemos, Senhor, atalhos, que não busquemos a solução mais fácil, mas que possamos buscar a solução que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar, pedir a tua bênção sobre cada uma aqui, sobre cada lar, ó Deus, cada família, cada relacionamento, Pai. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com amigos, com família, com parentes, Pai. Em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre cada uma, que, Pai, em nome de Jesus, sejamos de verdade ali conhecidas como mulheres sábias, que vivem cada princípio que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, que Ele continue ministrando o nosso coração, e se Deus quiser, logo a gente se vê. Tchau, tchau.